Olá a todos, meu nome é César e você está no canal das Antiga 80. O que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje estamos no Respostas de Sábado, já estamos na edição 319. E o que significa isso? Significa que o Respostas de Sábado é uma sequência que eu faço aqui, que vai ao ar, como o nome já diz, todo sábado, onde eu respondo perguntas, críticas, sugestões, comentários sobre equipamentos de áudio vintage ou vintage, como queiram. Quer entender um pouco essa geração, conhecer um pouco essa geração, saber quais são as dúvidas do pessoal que acompanha esse canal? Continue assistindo aí o vídeo até o final. Bom, novamente, meu nome é César das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, conhecendo, dicas, histórias, que mais lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage, como queiram, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então é isso, como eu disse, respostas de sábado, vou responder as perguntas que fizeram aqui. Alguns avisos. Primeiro aviso, estou gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta na sexta-feira, no sábado de manhã, óbvio que eu não vou conseguir te responder. Então refaça aqui no 319, que se o criador desejar, no 320 eu estarei aqui para lhe responder, correto? Então é basicamente isso. Mais um recado é que hoje vocês têm um plano de fundo aqui, um tape deck da marca Sony, modelo TC206 SD, né? Ele não está aparecendo aqui completamente, é um equipamento com defeito, na verdade, um defeito meio complicado. Eu tentei fazer manutenção dele já umas 2, 3 vezes, é meio difícil de fazer. Sony tem uns mecanismos meio estranhos, então esse equipamento ele tem um mecanismo que basicamente o motor ele acelera para poder fazer um avanço mais rápido, né? Então enquanto um motor de um tape deck normal ele sempre mantém a mesma rotação e a única coisa que muda é as engrenagens ali para ele poder girar mais rápido e rebobinar e avançar a fita, esse equipamento ele tem um sistema que ele entende que você apertou o reverso e aí, né, ou o retrocesso ou o avanço, e aí ele dá mais gás no motor, ele gira mais rápido o motor para o motor dar mais torque aí no avanço do retrocesso. Mas ele tem um sistema óbvio, um circuito lógico ali, que faz ele entender a hora que você está. E realmente não tem como, ele está acelerado. Então você põe ele ali a fita, já tentei fazer um monte de coisa nele aqui, e ele fica acelerado. Ele não entende, o motor ali tem várias vias, né? Cabos com várias vias, e ele não entende se está no play ou se está no avanço ou no retrocesso. Então, eu já tentei fazer substituição do integradinho que vai ali, já fiz um monte de manutenção, infelizmente eu não tenho mais know-how para mexer nele. Então, por isso mesmo, ele vai sair da minha coleção. Eu coloquei ele à venda para alguém que queira mexer nele, para alguém que queira fazer uma manutenção. O link dele está aí no canal, já ofereci ele aí, já fiz vídeo mostrando os detalhes. Olha, entra o sinal, os views aqui estão funcionando, tá ao aspecto. Bom, então continuando, para variar, acabou minha bateria aqui da máquina. Um tape deck que é mais complicado de manutenção, né? Eu coloquei ele à venda aí para sair da minha coleção, como eu disse, né? Daria muito bem para uma plaquinha pendrive. Por quê? Porque, como eu estava falando, o sinal entra, então você tem os views aqui sem problema, na verdade é aqui, né? Não, onde é que é? Eu tenho que mudar a chave aqui para poder... limiter... tem algum detalhe aqui, mas o sinal entra sem problema nenhum, certo? Então eu estou injetando um sinal nele aqui, só não lembro onde é que é o volume. Esse aqui é o de microfone, aqui é o de linha, tem algum detalhe aqui que muda, que ele faz aqui, ó. Agora sim, ó. Ele estava com o limiter acionado, né? Como assim limiter? Tanto é que eu estava aumentando aqui para tentar piscar o pique, e com o limiter acionado ele só fica então um certo... Ó, eu posso aumentar o máximo aqui, que não vai, ó. Certo? Aí se eu desabilito o limiter, aí eu posso até aqui colar e voltar. Então era isso, vamos deixar piscando aqui o pico, né? Então basicamente é isso, tem interesse nesse tape deck para transformar em plaquinha ou tentar consertar ele. Ele está saindo da minha coleção aí e eu já coloquei ele à venda. Então vamos ao que interessa, que é responder as perguntas aqui, certo? Então hoje você vai ficar plano de fundo, nós vamos ficar aí com o 206 tape deck japonês, feito no Japão nos anos 70. Vamos lá, vamos começar aqui as perguntas. Luiz Moraes. Eu tenho um Technics RS615US, muito parecido com esse seu. Inclusive tem o mesmo sistema do cassete.
em bandeja. São decks de excelente qualidade. Abraço. Ele está falando do vídeo passado, onde apareceu um 630, né? Ele falou que tem um 615. 630 é o vídeo passado, procura aí. Ele tem uma portinha de acrílico bem legal, bem bacana, que você abre e a gaveta não é frontal como esses equipamentos. Ele é de gaveta, né? Bem legal, bem bacana. É isso aí, Technics, né? Uma marca bem renomada aí. Não tem muito o que falar dos tape decks. Legal, bacana. F. Suzano, fala César, mais um respostas, valeu. Valeu, meu amigo F. Suzano, que participa aí, tá sempre participando. Vamos lá, vamos continuar. Darcy Ribeiro, olá, tenho nas minhas caixas os médios mid-ranger das antigas. Por curiosidade, coloquei umas D250X. Achei muito agressivos os médios. Voltei para os antigos mid-rangers de papel. Cara, isso aí vai muito do gosto da pessoa, entendeu? O que eu vou te dizer? Você pode manter as D250, só que daí você teria que fazer um divisor, né? Um filtro para ele poder responder mais ou menos aquilo que você gostaria. Se a caixa for antiga e você tirar os mid-ranger e colocar as cornetas, o que vai acontecer? Aquele divisor que está ali, na teoria, seria um divisor elaborado para os médios, né? Por que eu digo teoria, né? Porque a gente pensa que as caixas feitas nos anos 70, elas foram, nossa, muito bem sintonizadas, muito bem equilibradas, os divisores são feitos da melhor maneira possível para utilizar os alto-falantes que elas vão estar ali. Não é bem assim, né? As próprias marcas, né? Às vezes tem caixa de som que utilizava uma marca de falante, de repente mudava, de repente trocava e o divisor continua o mesmo, né? Então a gente não tem que entender que era uma excelência em áudio nos anos 70. Era o que tinha para fazer e era o que o pessoal conseguia fazer, entendeu? Então a gente não pode chegar e falar assim, não tem como melhorar. Tem como melhorar sim. Então se você substitui um médio, um mid-ranger por uma corneta, o ideal seria fazer uma alteração no divisor, né? A questão é o seguinte, né? Porque na teoria, um mid-ranger de papel, ele teria que, na teoria, falar um pouco mais de médio grave, né? Então, na teoria, porque é um cone de papel, você tem ali praticamente um woofer de 4 polegadas, alguma coisa assim. Então, ele, na teoria, teria que falar um pouco de médio. A questão é a seguinte, o teste que deveria ser feito era você pegar um mid-ranger e tentar fazer um divisor onde ele trabalhasse na melhor maneira possível, mais para baixo, né, até o limite dele, óbvio, não vou injetar subwoofer, né, um sinal de 50 Hz no mid-ranger, né? Não tem como, você tem que ver qual que é a frequência que ele trabalha ali. Então, digamos, é a partir de 500, então você pega 500, qual que é o máximo? O máximo, sei lá, 2K, não sei quanto, então é aquela frequência, né, aquela faixa de frequência que ele trabalha. E aí você teria que equilibrar essa frequência. Como assim? Todas essas frequências teriam que estar chegando em 1 dB, digamos assim. Então, seria, não digo fletão, mas que você tivesse a mesma intensidade para todas essas frequências. Beleza, cortei. Agora eu pego o mesmo médio, certo? O mesmo drive, e aí eu vejo qual é a frequência que responde lá para baixo, aquele responde lá para cima, e faço um divisor também da mesma maneira, né, cortando todas as frequências da qual ele trabalha, que a marca diz que ele trabalha, né, na especificação dele. E a mesma coisa, né? Claro, vai ter que alterar o divisor, porque o mesmo divisor que vai no médio não vai ser o mesmo divisor que vai na corneta. Você conseguiu entender? Para a gente poder tentar fazer ter uma ideia de se a corneta, né, o drive, no caso, porque óbvio que também vai influenciar a corneta. Se você colocar aquelas cornetas compridona, né, é uma coisa. Se você colocar boca de palhaço é outra. Se você colocar aquelas quadradinhas é outra, né? Ela altera, né, o ganho, a frequência que a corneta vai atuar. Então você teria que também verificar isso daí, né, a boca que ela está sendo utilizada. Então, para a gente poder saber se é melhor ou não a corneta ou o médio, seria basicamente isso. Você ter todo, né, o background, né? Não, toda a retaguarda, digamos assim, da corneta específica para ela. Beleza. A mesma coisa com o médio para ela. Aí você faz a conexão e escuta. Aí você vai ter que escutar. Para a gente poder saber se o médio, né, ele vai tocar melhor algumas frequências do que a corneta. Então não adianta nada você
trocar a corneta pelo médio e deixar o mesmo divisor. Porque na verdade é o divisor que está fazendo com que o médio ou que a corneta trabalhe ali na frequência que o divisor está dizendo para ele trabalhar. Certo? Aí, claro, a corneta vai trabalhar um pouco mais em alguma coisa, o médio trabalha um pouco menos em alguma coisa. Então, a questão de caixa acústica, de você substituir componentes de uma caixa acústica, não é tão simples assim, entendeu? Não é uma coisa... alguém pode falar assim para você, não, tirei aqui os médios, não vamos citar médio, mas os tweeters, que normalmente o pessoal faz isso, tirei os tweeters aqui, coloquei ST300, pô, melhorou bastante. Aí beleza, agora eu vou lá escutar a tua caixa, e falo assim, porra, mas o agudo tá em excesso, tá excessivo, mas o teu ouvido já tá comprometido e aquele agudo para você tá bom. Então são vários fatores, entendeu? São muitas coisas que você tem que colocar na prancheta, na mesa, para poder entender se vai melhorar ou não. A questão é a seguinte, melhorou pro meu vizinho, então para mim tá bom. Não, né? Você que tem que saber. Você entendeu? Por mais que teu vizinho fale que tá distorcido, que o teu agudo tá irritante, é você que está escutando. Então, a caixa tem que ser feita praticamente pessoal, para cada uma pessoa, assim, entendeu? Então, cada pessoa vai escutar o agudo de uma maneira, vai escutar o médio de uma maneira. Então, como eu disse, para você, trocando um tweeter de seda por um tweeter profissional, pode ser que melhore, porque o teu estilo de música é um, teu ouvido é outro, entendeu? E eu estou falando de tweeter. Por que você está falando de tweeter, César? Porque a caixa não é relevante. A caixa não releva, porque o tweet pode estar fora da caixa, só pendurado na caixa, ele vai reproduzir, você entendeu? Já um médio também poderia ser assim, mas daí o médio vai precisar saber qual corneta tá, qual o drive, se é vazado, se não é, né? Então é mais complicado. O woofer daí esqueça, porque não adianta nada falar assim, não, esse woofer aqui é bom para mim, mas a tua caixa é uma. Se você jogar numa outra caixa vai piorar, pode ser que não fique tão boa. Então a quantidade de variantes pro woofer é muito maior do que pro tweeter. O tweeter está ali, ele não depende da caixa que está utilizando, vai depender o divisor que você está mandando ali o som para ele, quem está escutando, óbvio, a música que escuta e o ouvido da pessoa que está ali, entendeu? Então é difícil às vezes falar assim, pô, troque o teu tweeter por uma corneta. Não troque a tua corneta por um tweeter. Como que você vai dar essa opinião? Como que você vai bater na mesa e falar assim, não, isso é verdade absoluta, troque a tua corneta por um mid-ranger? Não, cara, né? Porque as variantes são tão grandes e dependem de tanta coisa, que não adianta eu te falar que troque, né? Mas César, o que você usa? Cara, eu uso corneta aqui Cara, eu nem tô escutando muita coisa ultimamente, mas eu uso corneta aqui nas minhas principais, mas nas minhas caixas que eu tenho em outro ambiente eu uso as CS12, que tem mid-ranger, né? Da Novik. E eu já pensei em substituir as minhas cornetas por mid-ranger, mas eu queria aqueles mid-bass da Snake, de 8 polegadas. De 8 não, de 6. Acho que não se fabrica mais, é difícil de encontrar. Encontra de 8, mas os de 6 não encontra. Por quê? Porque os de 6 eu não precisaria abrir a minha caixa. Eu simplesmente tirava a corneta e as 6 polegadas encaixaria perfeitamente no lugar da corneta e eu faria testes com esses médios, entendeu? Então, não adianta, cara. Caixa acústica é teste, ouvir, escutar, né? Então, um exemplo assim, o cara ficou 20 anos pesquisando a caixa dele. Não, troquei o falante, comprei esse, troquei esse, escutei esse, botei aquele tweeter, botei aquele médio, troquei, mudei a sintonia da caixa, mudei a caixa de posição, agora ela ficou perfeita. Nossa, pra mim tá perfeita, está lá escutando perfeitamente a caixa, mas daí de repente, depois de 20 anos, o cara, não, eu tenho que mudar de casa, vou mudar para outro ambiente. Mudou do ambiente e pum, acabou a caixa, morreu a caixa, você entendeu? A gente vai ter que começar tudo novamente. Então, é bem complicado essa história, né, de se trocar. E é por isso que você tá um novo canal, quer dizer, você tá o mesmo canal que eu sempre cito, que é o nosso amigo Walter. Ele fala uma coisa bem interessante, né? Caixa acústica, você tem que fazer as brincadeiras aí, tem que ir brincando. Coloca o Twitter, por isso que eu falo, quando eu quero trocar os meus drives por médio, eu teria que fazer com que eu não alterasse a caixa. Eu teria que tirar os médios e colocar tirar os drives, colocar um médio, escutar por um bom tempo, ver se melhora ou não, começar a mexer no divisor, alterar ali, resistor, capacitor, tentar fazer algum divisor, mudar ali, e depois, se caso não ficar bom, eu volto para as cornetas, né? Então você não pode fazer uma alteração muito drástica que você não consiga voltar depois para o original, né? Mas isso que nosso amigo Walter fala que é isso, você tem que ficar brincando, vai. Caixa acústica não é à toa, né? Que às vezes o cara tem um amplificador e 20 pares de caixa.
todo mundo sabe, todo audiófilo, né, ou quem se diz audiófilo, sabe que o ponto fraco de tudo é a caixa acústica. E você ter possibilidades de você brincar com as caixas, troca o woofer, troca o médio, coloca outra caixa, troca a caixa, muda o duto, muda a sintonia, sei lá, muda o divisor, e é o que você tem que fazer, né? Não adianta, não, vou botar um equalizador, vou trocar de amplificador. Isso aí não altera o áudio, né? Não vai, o equalizador pode alterar, mas não sei se vale a pena, entendeu? Então vale mais a pena nas caixas. Então não é à toa que normalmente audiófilos, esses caras gastam uma fortuna em caixa acústica, né? E também tem vários pares de caixa acústica. Então, se você achou agressivos médios, talvez melhorando o corte de frequência para o drive, talvez possa melhorar, né? Mas vai depender de cada um, entendeu? Eu gosto muito de médio grave, né? De mid-ranger, né? Eu trocaria minhas cornetas por mid-ranger. Continuando. Wells Dantas. Eu acho que é Wells Dantas. César, tô precisando do braço do TD5000. Só o braço. Tem algum para vender? Cara, eu não tenho braço. Eu não tenho. O que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho só o cano, né? Eu acho que tem a ponta do head shell ali onde rosqueia. A base, onde vai rosqueada lá naquela parte que tem os parafusos de ponta ali, né? Que ele vai flutuante. Eu acho que eu tenho uma sucata do braço. Somente o tubo. Não tem a armação. Olha, talvez eu tenha a base da armação, que tá até jogada por aí em algum lugar. Aquela base de alumínio, né? Que vai no TD5000. Aquela base de alumínio talvez eu tenha. E o braço em si, quer dizer, o tubo, o cano. O cano, a ponta ali, a parte de trás, onde vai o contrapeso, o meio, onde você vai parafusar os parafusos da base do suporte, e talvez a parte da frente, né, que é a parte que mais o pessoal costuma encher o saco, que é a parte de onde vai rosqueado o head shell. Não sei se não sei se está exatamente muito bom aquilo. Para que serve aquele braço? Aquele braço serve para alguém que amassou o braço, caiu alguma coisa, entortou o braço, quebrou o tubo do braço, entendeu? Aí isso eu tenho, mas o braço inteiro, com fiação, com todo o suporte, isso aí eu acho que não tem mais aí. Acho que talvez se procurar deveria ter, mas não vou ter não. Agora se você quiser comprar de mim só o tubo ali, eu posso tentar ver um preço aí, mas é claro, né? Ah, então tá bom, César, você vai vender por quanto tubo? 10ão? Pô, 10ão não, né, cara? Porque, sabe a lei não é de Newton, né? A lei de Murphy, né? Vou te vender meu tubinho aqui do meu braço de TD5000 que tá guardado aqui, sei lá, 20 anos. Amanhã depois cai um médio em cima do meu TD5000 e amassa o braço, né? Então tem que valer a pena. Se não for valer a pena, não adianta, você entendeu? Desculpe por ser honesto e ser objetivo e claro, né? Então teria que ser aí por um certo valor, senão não adianta. Veja se você não consegue comprar o braço inteiro por aí, né? Alguma sucata, alguma coisa. Inclusive, pode ser um Senta que lá vem história. Tem um toca-discos aí, TD5000 sendo oferecido à venda, que era meu e eu troquei por borrachão de PM5000, né? Na época que os toca-discos ninguém queria, então você vendia. Cara, toca-discos bom, perfeito. Só esfarelou, joga lá e dane-se. Você entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia os caras tentam recuperar tudo, né? E não teve uma época que vinha tão bom, os equipamentos vinham tão bem conservado que se viesse um meio esfoladão, eu já jogava num canto lá e arrancava a peça. Às vezes era só trocar o gabinete e fazer funcionar, né? Que é o caso desse toca-discos aí. A pessoa para quem eu passei ele já fez funcionar e tá perfeito. Continuando. Mas são épocas, né? Tem épocas que que as pessoas querem tape deck. Pô, tape deck, cara, são histórias, mas, cara, tape deck R$30 e ninguém queria, assim, entendeu? Eu vou contar uma historinha aqui, então, basicamente, né? Uma vez eu entrei num brechó aqui perto da minha casa e tinha um 750D. Cara, novinho 750D, né? Provavelmente alguém que comprou o receiver, acontecia isso muito nos anos 2000, né? O cara chegava na casa da pessoa, quanto você quer nesse som? Quero tanto, né? Mas eu só quero o receiver. Então tá, então leva o receiver. E o deck? Deck joga ali. Aí ia pros brechó, pros bazar, não sei o quê. Então eu me lembro de um 750 novinho, estar num bazar. E daí tava lá no bazar, eu olhei e falei assim, quanto a senhora quer aí, né? Num bazar da Lili. Pra quem é da minha região aqui vai saber de onde que eu tô falando. Bazar da Lili lá, no brechó da Lili.
Daí, pô, tava lá o deck, só o deck lá, mas novinho, perfeito, tudo acrílico, botãozinho, tampa, tudo bem conservado. Daí ela, R$50. Deu, putz, R$50. Deu, faz por 30, não sei o que. Deu, até faço por 30. Cara, eu fui embora pensando, putz, será que vale a pena ir lá buscar por 30 aquele deck? Você já imaginou um 750D bem conservado, bem novinho por R$30? Hoje, por R$30, você não paga nem a tampinha de acrílicos, entendeu? Não paga R$30 num jogo de botão, né? Você não paga R$30 num mecanismo, numas teclas, né? E eu não fui buscar. Ficou lá por um bom tempo lá e não sei se uma hora ou outra alguém comprou, você entendeu? Então, são fases, né? Essas fases são complicadas, né? Se eu conseguisse prever o futuro, seria muito bom, né? Teria muito mais coisa aqui comigo na minha coleção e guardado aqui, porque com certeza eu vendi muita coisa que hoje em dia vale 3 vezes mais e na época foi, né? Então é isso aí. Então voltando aqui, então é isso, né? Hoje em dia os caras pegam esse tipo de equipamento aqui, dá até dó, porque a pessoa pode falar assim, não, vou vender os VUs para alguém, ou então transformar em plaquinha, né? Mas faz parte, fazer o que, né? Então continuando. O Incrível Hulk, amigo, qual o preço desse deck? Ele tá falando do deck da semana passada, que era o 630, né? Da Technics, que eu coloquei à venda, é 1.100 para retirar aqui em mãos. Vem aqui, pega ele aqui, leva embora, faz o pixzinho de 1.100, leva. Mas envia, não sei o que. Olha, talvez até posso enviar, dependendo do frete, do lugar e tudo mais, pelos mesmos 1.100. Mas então anuncia não sei aonde, lá, blá, blá. Não, daí é outro preço, tá? Se tiver que... as pessoas não entendem, né? Que você vir e vender o equipamento por 1.100, você recebeu 1.100. Amanhã eu já tô torrando 1.100, né? Mas se eu for vender no Mercado Livre, cara, é um mês para receber e ainda corre o risco de vender para alguém, né, que eu achei que funcionava 100%, eu achei que era novo, eu achei, sabe como? Porque as pessoas não entendem que o troço tem 50 anos de idade, entendeu? Então, o Mercado Livre tem que ter o custo, né, tem que ter o custo dos problemas que podem acontecer, entendeu? Então tem que ter. Se for 1.100 me vende pelo Mercado Livre, não me interessa, entendeu? Continuando. Vocês sabem que eu sou bem claro, né? E não fico escondendo nada. Vamos lá então. Flávio Viocart. Olá César, tudo bem? Tenho um toca-discos Technics SL23 Bell Drive. Há algumas semanas percebi que algumas músicas, especialmente dos discos mais antigos, começaram a ficar meio desafinadas. Até mesmo fanhas. Fanha ou desafinado, né? Com discos novos acontece bem menos. Tentei mexer nas regulagens de anti-skating, velocidade e contrapeso, mas nada resolveu. Você teria alguma ideia do que possa estar acontecendo? Obrigado e parabéns pelo canal. Observação: não sei se aqui que fazemos as perfis, tá? Você... Não, provavelmente... O que ele está dizendo aqui? Não sei se é aqui que fazemos as perguntas, tá? Para você responder. Beleza, então. Então eu vou responder a tua pergunta, né? Cara, toca-discos não tem muitos segredos, entendeu? São duas coisas que ele precisa ter perfeito. O que? A rotação, né, que não influencia o braço, praticamente não vai influenciar na rotação. Então o teu motor tem que estar rodando. Então você põe lá o estrobo, verifica ver se ele está na rotação correta, 33,33, né, alguma coisa assim. Então ele tem que estar na rotação correta ali e sem problema nenhum. Agora, o que você está me dizendo que ele está fanho normalmente é problema de cápsula e agulha, tá? Então o que se pode fazer? É uma limpeza da agulha. Já fiz até um vídeo aí, pessoal. Porra, mas ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Fiz um vídeo brincando ali sobre a sujeira na agulha, que pode causar distorção e a pessoa acha que o aparelho está com problema. Cara, limpeza da cápsula e da agulha. Não tem o que fazer. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Se eu tivesse alguma meio que na mão, né? Então, eu não tenho o que dizer, ó. Tá sujo, entendeu? Tá sujo. Pega uma escovinha de dente. Cara, essa dica aqui... é eu que faço porque as minhas coisas estão jogadas. Eu não sou, nossa, né? Olha só, minha agulha de R$500, de 600, R$700. Não, agulha aí de estoque antigo que veio em algum aparelho, que veio em algum toca-discos velho.
Então, se você não quiser fazer isso daqui, sem problema nenhum. O que você vai fazer? Uma escovinha de cerda bem fininha, né? E aí você... Se você quiser também dar uma molhadinha lá em alguma coisa, né? Ai, César, isso aí tem que comprar o líquido para limpar a agulha. Tem que limpar a agulha... Bom, cada um, né? Nós somos aqui meio que brutais aqui no negócio, né? Então eu molhei um pouco aqui de veja, ó. Então eu vou lá. Óbvio, até tá exagerado aqui, não poderia ter tanto. Vou escovar a minha agulhinha. Vou fazer uma limpeza nela ali. O risco que você corre de estragar a agulha, claro, qualquer coisa corre o risco de estragar a agulha. Mas é o que eu faria, né? Bom, limpei a minha agulha, óbvio, limpei os meus discos, coloquei lá e beleza. Acertei o anti-skating, né? Vai depender da gramatura que você vai pôr na agulha. Então, uma agulha dessa daqui, a G180. Essa aqui acho que é 2,5 gramas. Então, eu vou colocar lá, vou fazer o sistema do braço para ele ficar, né, flutuante. Coloco 2,5 gramas, 2,5 no lift ali, no lift não, né? No anti-skating. Pus. Tá fanho? A agulha foi pro saco, né? O que acontece? Por que fica fanho? Porque a agulha começa a perder a pontinha, né? Ela começa a ficar gorda, fica bolinha, e em vez dela entrar no suco corretamente, né, ela fica só superficialmente no suco. E aí ela começa a perder alguns dados, né, que ficam mais na ponta do disco. E por que em disco novo, César, ela faz menos? Porque o disco novo, quando você põe uma agulha que já está gasta, né, então ele está com o suquinho novinho, zerado. Então você põe ali, ela vai conseguir entrar mais do que em um disco velho. Disco velho, ele já pode estar com sujeira, ele pode estar gasto, né? Então, se a agulha muito rombuda passou por muito tempo lá num disco, né? E aí ele abriu. Essa agulha aqui, se você pôr uma nova, talvez ela encaixe melhor e tente ler alguma coisa onde uma rombuda que passou no teu disco não abriu, você entendeu? Então, basicamente, né? O problema de rotação tá fora de rotação, né? Fora de tempo, esse tipo de coisa. Fanho, o som ruim, um lado bom, um lado mais baixo, outro não sei o que, os problemas podem estar na cápsula, na agulha, ou até mesmo em algum problema na fiação, com relação a níveis, né? Mais baixo, mais alto, ou morto um lado, canal parado, o outro funcionando, aí pode ser nos conectores, pode ser no braço, pode ser no RCA, dali para frente. Mas como você está citando que ele fica fanho, né? Com certeza é a agulha. Com certeza você vai ter que comprar uma agulha nova aí para o teu sistema e testar. Pode ser a cápsula também fanho? Olha, é difícil, mas pode ser também a cápsula que esteja fanha também. Mas só tem um jeito de saber. Como? Trocando a agulha, né? Então você elimina a agulha, troca a agulha, e aí você consegue verificar bem certinho se está correto, o que é, né? Eu sei que é difícil falar isso, ou digamos fácil, né? Onde é que está a minha caixa com agulha aqui? É complicado falar porque você tem um monte aí, né? Então você vai tirando e pondo e testando. Mas para você que só tem um, vai ter que comprar uma agulha nova. Não vai ter jeito, vai ter que investir numa agulha nova para saber. Você entendeu? Então basicamente é isso. E esse negócio de limpar a agulha aí é por tua conta e risco. Se você quiser fazer uma coisa que eles dizem que é decente, aí compra os apetrechos aí que o pessoal vende para fazer limpeza de disco e tudo mais, né? Aí puxa, por falar em disco, né? Eu vou fazer um comentário aqui, ó. Acabou as perguntas, pessoal. Valeu, muito obrigado. Então é isso, né? Respostas de sábado 319. Deixe sua pergunta, seu comentário para a semana que vem. Semana que vem eu respondo. Se eu não respondi alguma pergunta aqui decentemente, tem mais algum detalhe, mais alguma coisa que você queira acrescentar ou queira criticar alguma coisa que eu falei, alguma coisa assim, deixa aqui o comentário e incentive, né, o canal a continuar a gente conversando sobre isso aí. Essas dúvidas que vão aparecendo, a gente vai tentando conversar e argumentar aí todos os pontos, tá? Então é isso. Respostas de sábado 319. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. E agora no final eu vou falar uma coisa aqui, né? Eu queria fazer um vídeo falando sobre os discos novos, né? Eu vou fazer esse vídeo aí, mas vou fazer um bônus aqui no final. O que acontece, né? Você já viu o pessoal fazendo os discos novos, né? Ele pega lá aquela borracha, né? Aquela massa lá.
Aí para ficar bonitinho os caras jogam uns grãozinhos, né? Jogam uns negócios ali, aí vai lá, imprensa o disco e daí beleza, né? Cara do céu, é uma coisa ilógica aquilo, na minha opinião. Por quê? Porque você tem uma massa lisa, uniforme, uma massa lisa, uniforme. Deixa eu ver se essa caneca aqui, ó. Digamos, essa caneca não, mas é uma cerâmica, né? Então, digamos assim, você tem uma massa lisa, uniforme. Aí os caras jogam umas bolinhas, né? Tipo uns grãozinhos para ficar colorido, para não sei o que. Cara, aquilo ali pode simplesmente comprometer teu disco. Se você tem alguma caneca, alguma coisa feita de cerâmica aí, veja se ela é lisa, né? Veja se ela tem alguma... Porque, exemplo, na cerâmica, se ficar uma sujeirinha, né? O que vai acontecer? Ela vai ficar grudada ali e vai ficar com a pontinha para fora. Aí você vai passar o dedo ali, você vai ver que tem uma sujeirinha ali, tem uma bolinha, entendeu? Por quê? Porque ficou uma sujeira, isso aqui não é completamente liso, tem uma bolinha lá. É a mesma coisa com o disco, né? O cara pega aquela maçaroca, põe um monte de grãozinho, grãozinho verde, vermelho, amarelo, aí vai lá, imprensa, beleza. Aqui tá o disco bem coloridinho, bem bonitinho, mas aquelas bolinhas, aquele micro grãozinho, né? Você imagina, aquele micro grãozinho que ele enfiou lá, micro grãozinho, certo? Se aquilo na hora de prensar ficou para fora e ficou ali, não saiu para fora e ficou na borda da onde prensou, o que vai acontecer com aquilo? A hora que a minha agulha passar ali, ela vai ter que passar por aquele grãozinho, você entendeu? É uma sujeirinha que eles põem no disco. Então, eu quando fico vendo os caras prensar esses discos coloridos, bonito e tudo mais, aquilo ali é pra enfeite, cara, você entendeu? Pra audiófilo mesmo, aquele cara que quer escutar o vinil, quer escutar o disco ali e quer ter a melhor experiência com o disco, não compra esse disco coloridinho não, né? Porque essas firulagens, digamos assim, que os caras misturam na maçaroca, não é a maçaroca, você entendeu? Quando o cara pega lá duas maçarocas, uma verde e uma amarela, põe junto lá, mistura e aí beleza. Mas eu vejo os caras enfiar uns grãozinhos. Grãozinho pra ficar umas bolinhas, umas coisas coloridinhas, um sócio fluorescente. Cara, aquilo ali é uma pedrinha, né? Um farelinho. E se aquele farelinho ficar com a pontinha pra fora na hora de prensar ali, ela vai ficar no teu suco. Quer dizer o quê? A tua agulha vai acabar lendo essa pontinha daquele farelinho que ficou pra fora, né? Que bobeiragem, né, cara? Então... E esses são os problemas do vinil, né? Vou tentar fazer um vídeo sobre isso ainda. Espero que essa minha ideia aí de fazer esse vídeo falando sobre isso não seja roubado por alguém aí. Então é isso aí, grande abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe um comentário de tudo que você escutou aí, aqui para a semana que vem. E aqui tá aqui, ó, tem interesse num TC206 SD, ó, um tape deck da Sony, bonito. Só me tem uma plaquinha pendrive aqui, tem os dois views invertidos, tá faltando só um pé só. Falta um pé aqui só, dos originais, né? Eu não quis pôr outro pé, então faltou um original. Sendo aqui o REC, ó, então ele habilita, ó. Tá vendo? Habilitou o REC aí, ó. Se eu apertar aqui, por que não vai agora? Acho por causa do pause. Deixa eu soltar o pause. REC play. Agora não tá travando. Mas trava sim, tá? Tá. É que na verdade, como ele tá sem o mecanismo, ó, tá sem motor, ó. Tá sem correia, na verdade. Então o play eu não posso apertar, eu tenho que apertar o REC, ó. Aí entra o sinal, ó. Então quer dizer o quê? Na teoria estaria fácil para montar uma plaquinha pendrive aí. Tem interesse aí? Estou disponibilizando ele para venda. Grande abraço, até a próxima.